Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como eu amo esse futebol brasileiro, como eu amo futebol, esse esporte tão gostoso, esse esporte improvável, esse esporte que 14 pontos de vantagem para o segundo colocado sumiram, desapareceram, não existem mais. Hoje o Botafogo tem um ponto do quarto colocado, né? Se a gente for ver a tabela, o Botafogo tem um ponto do quarto colocado, que também tem um jogo a menos, assim como ele. E tem esse confronto direto contra esse quarto colocado nesse final de semana. E como é lindo, cara, como é gostoso poder acompanhar o Brasileirão. Não é um dos melhores campeonatos do mundo, obviamente. Existem outros com mais estrelas, com mais craques, né, com mais qualidade futebolística ali. Até o campeonato árabe, quem sabe, acho que não, mas como é bom acompanhar um campeonato equilibrado, né? Um campeonato que a gente nunca pode dar por definido na 20ª, na primeira, na 10ª rodada, né? Tem outras 30 e tantas rodadas para acontecer. E olha só, estamos na 33ª rodada, encaminhando para as últimas 5 rodadas, 6 para quem ainda falta algumas rodadas. O líder, por exemplo, o Botafogo, ainda faltam 6. Mas que o título está aberto. Se o Botafogo vencer esse jogo contra o Fortaleza, vai continuar aberto. Se o Botafogo perder, vai continuar muito aberto. Então é isso. Eu quero começar esse vídeo diferente, só com esse recado, esse desabafo, esse comentário mesmo com vocês. Porque tá sendo muito gostoso acompanhar esse campeonato, tá sendo diferente acompanhar esse campeonato brasileiro, que tá trazendo muita emoção e vai ter emoção até a última rodada. Vamos começar a conversar sobre a 33ª, mas antes, cara, eu quero pedir para você acompanhar aqui o canal, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Todaro e, eu trago aqui análises do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro, o ano inteiro. Em todos os campeonatos que os 20 clubes da Série A disputam, eu trago aqui para vocês essa análise. E eu espero que você goste dessa análise de hoje, porque eu estou muito emocionado, estou muito motivado para conversar com vocês sobre essa rodada, que foi uma rodada muito interessante, uma rodada que não definiu nada, né? Mais uma rodada que não define nada, apenas o rebaixado, né? A gente teve o primeiro rebaixado nesse ano que foi o América Mineiro, acabou sendo rebaixado nessa temporada, que não é uma temporada ruim do América, né? Mas a gente vai conversar lá no segundo jogo já pra gente trocar uma ideia. O primeiro que abriu a 33ª foi o empate em 0x0 entre Internacional e Fluminense. Eu até fiquei um pouco cabreiro com esse jogo de abertura, mas foi um 0x0 muito movimentado, né, com muitas chances, mas com pouca qualidade, né? Acho que até por falta de interesse do Fluminense em talvez vencer esse jogo. O Fluminense já não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro, não vai brigar para cair, também não vai brigar para Libertadores, eu acho, né? Não, pelo Libertadores já está classificado, né? Mas ali pelo G6 eu acho que está um pouco distante para pensar nisso e vai se desgastar pensando nisso, enfim. Enfim, foi um 0x0 movimentado, né? Poupa tempo, não vamos nos focar tanto nessa questão, mas o Inter é ruim, simpático o Inter sim, que o Inter ainda não relaxa totalmente no Campeonato Brasileiro, tem 43 pontos, tá a 6 do primeiro time que está dentro da zona de rebaixamento, mas tem um jogo a mais, né? Tem 2 jogos a mais do que o Cruzeiro, que é o primeiro time dentro dessa zona de rebaixamento. E ainda tem um confronto direto também ao longo dessas rodadas para jogar. Então, assim, pode ser que aconteça mais mudanças, né, nessa zona de rebaixamento, que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não está definido ainda essas 4 vagas. Por mais que o Goiás tenha perdido essa rodada também, eu acho que tem chances claras de sair nessa zona ingrata até o final do Campeonato Brasileiro. Tá tudo aberto, cara. Enfim, eu vou chovendo molhado repetindo isso nesse vídeo inteiro. O rebaixado, né, o América perdeu em casa por 3x0 para o Coritiba. O Coritiba também está muito distante de pensar em sair, mas está jogando bem nos últimos jogos, está jogando tudo ou nada, né? Venceu por 3x0 fora de casa, com gols do Bruno Gomes, Marcelino Moreno e Robson, que fizeram os gols do Coxa Branca. Cara, foi um baile do Coritiba contra um desesperado América, que já não briga tanto. E aí, falando sobre a temporada do América, cara, não é uma temporada para se jogar fora. O time foi finalista do Campeonato Mineiro, deu muito trabalho nos mata-matas, mas largou um pouco o Campeonato Brasileiro, né, no comecinho, e isso fez falta agora. O América foi muito competitivo, se a gente pensar nos últimos jogos, mas não conseguia vencer. Era uma equipe muito difícil de vencer, mas não conseguia a vitória, né? Muito interessante isso do América, mas acaba derrotado, acaba rebaixado, merece esse rebaixamento porque não fez render. É uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro e merece esse rebaixamento muito antecipado, né? 5 rodadas, provavelmente vai ficar ali na lanterna mesmo do Campeonato Brasileiro.
Também no sábado, não, na quarta-feira tivemos a vitória do São Paulo em cima do Red Bull, e aqui também, junto com o próximo jogo não, né, com o jogo que encerra a quarta-feira, que foi o confronto de Palmeiras e Flamengo, eu falei, cara, se o Botafogo vencer na quinta-feira, vai disparar de novo, tem um jogo a mais, a confiança vai retomar, mas a gente já chega no jogo do Botafogo. O São Paulo foi um pouco melhor do que o Bragantino, o jogo foi muito equilibrado, né, com muitas chances dos dois lados, mas foi um bom jogo do São Paulo, né, eu acho que desperdiçou muitas oportunidades, acho que tá muito chuveirinho, voltou o chuveirinho constante na área, com o Lucas a história é diferente, né, e o James Rodrigues não consegue encaixar nesse time do Dorival, que foi titular em apenas um jogo, né, o James foi titular do time do Dorival Júnior em apenas uma partida, depois não conseguiu manter regularidade e não conseguiu jogar tão bem também. Né, o Erisson fez o único gol do jogo, que deu a vitória para o São Paulo de pênalti no finalzinho da partida. Eu acho que o empate era até um pouco mais justo pelo equilíbrio que foi a partida. Mas eu acho que se fosse para coroar ali, e o pênalti foi bem marcado, tá? No momento eu pensei que pegado só a bola, mas pega antes o pé do atacante do São Paulo, e o pênalti foi bem marcado e bem cobrado também pelo Erisson, que cobrou no meio do gol e deu essa vitória para o Soberano em cima do Bragantino. Também um jogo que valia muita coisa para as duas equipes e acabou empatado foi Atlético Paranaense e Fortaleza, 1-1, gol do William para o Furacão e Guilherme para o Leão do Pici. Um jogo, cara, sei lá, um resultado muito amargo, né, que não ajudou nenhuma das duas equipes, mas que consegue ser um pouco menos ruim, digamos assim, para o Fortaleza, que consegue pontuar fora de casa, fazer um bom jogo fora de casa, não sofrer muitos gols. E que tomara que reencontre a confiança, né? Porque eu acho que é um luto ali depois da derrota na LDU na final da Sul-Americana. Demora, né, para digerir tudo isso, mas tomara que reencontre seu caminho e consiga brigar por uma vaga para a Libertadores. Está distante, mas tem um jogo a menos também contra o Botafogo que pode colocar o time de volta nos eixos. Encerrando a rodada de quarta-feira, tivemos o chocolate do Flamengo em cima do Palmeiras, né? 3-0, dois gols do Pedro, um gol da Arrascaeta. Foi um jogo muito atípico do Palmeiras, eu acho, né? Um sistema defensivo muito perdido nessa partida. O Palmeiras fora de casa tomou 6 gols nos dois últimos jogos, né? 3 contra o Botafogo e 3 agora contra o Flamengo. É um sinal que tem que ser ligado. Se o time quer brigar por alguma coisa até o final do Campeonato Brasileiro, precisa ligar esse sinal alerta da defesa. E nesse jogo específico contra o Flamengo, foi todo mundo perdido, né? O Flamengo dominou como quis a defesa palmeirense. O Gustavo Gomes até foi expulso no segundo tempo, só não tomou mais o Palmeiras porque o Flamengo abaixou mesmo o ritmo de jogo. Mas, cara, eu tenho a minha impressão que se talvez o Gomes não tivesse sido expulso, o jogo terminaria um pouco mais equilibrado. Não sei se ocorreria um empate, ali um 2-2, mas eu acho que o Palmeiras poderia ter igualado um pouco mais a questão de volume de jogo, porque o que jogaram de bola Endrick e Luiz Guilherme que entrou no segundo tempo, né? Foi brincadeira, os dois foram os melhores jogadores do Palmeiras disparados, e não resolveram a parada, porque eu acho que dois contra um grande time, um time muito bem qualificado como é o time do Flamengo, resulta nisso. O Flamengo entra na briga pelo título, né, de vez com essa vitória em cima do Palmeiras, mas eu acho que ainda falta muito, tá? O Flamengo não é um time muito regular, um time que sofre muita irregularidade nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver com o Tite, né, até o final do campeonato, são 5 jogos apenas, 6, né, porque o Flamengo tem um jogo a menos contra o Bragantino. Mas essa derrota não tira o Palmeiras da briga também, tá? Eu acho que o Palmeiras está com muitas condições de ser campeão brasileiro. Depende só dele, e não só dele, né? Depende de outros resultados também, mas dependendo dos outros times, eu acho que o Palmeiras tem grandes chances de conquistar esse título. Contra o Flamengo, por exemplo, se o Palmeiras ganhar todos os jogos até o final, termina na frente do Flamengo por conta do saldo de gols, porque a defesa do Flamengo não é uma boa defesa, né? Mas com o Tite está sendo uma boa defesa, né? Não sofreu gols nos 2 últimos jogos. Mas foi um bom jogo do Flamengo, tá? Não quero desmerecer a vitória do Flamengo, mas foi sim um bom jogo do Flamengo, envolveu muito bem o Palmeiras e conseguiu aplicar esse 3-0 que poderia ter sido muito mais, volto a dizer, porque o time do Palmeiras não foi pro Rio de Janeiro nesse jogo contra o Flamengo. Hoje, na quinta-feira, né? Tô gravando esse vídeo na quinta-feira, o Corinthians ficou no empate 1-1 com o Atlético Mineiro em casa. Foi um empate muito ruim pro Corinthians, o Corinthians não consegue sair dessa briga contra a zona de rebaixamento. Tem 4 pontos de vantagem, mas é muito pouco, né? A gente tem um jogo atrasado entre Vasco e Cruzeiro que pode diminuir essa diferença em relação ao Corinthians. E o Corinthians, nesse jogo específico contra o Galo, até que jogou bem, envolveu o Atlético muito bem no primeiro tempo, desperdiçou muitas oportunidades, principalmente com o Yuri Alberto. Eu acho que se fosse algum outro atacante com um pouco mais de qualidade,
o Corinthians não estaria nessa situação. Acho que o Yuri Alberto não passa por uma grande temporada, muito pelo contrário, uma péssima temporada do número 9 do Corinthians, que é novo, enfim, provavelmente vai superar isso e vai render bons frutos ainda com a camisa corintiana, porque foi caro, né? Mas o Ángel Romero fez o gol do Corinthians numa cabeçada estranha no quesito do Everson, porque não sei, ele pulou, a cabeçada foi em cima, ele pulou embaixo, enfim, foi muito estranho o gol do Corinthians. 1-0, né? Eu até achei que o Corinthians ia segurar até o final, mas o Paulinho fez o gol de empate no meio do segundo tempo, quando o Atlético começou a equilibrar um pouco as ações com a entrada do Allan Kardec. Achei estranho o Felipão não ter entrado com o Kardec já no time titular. O Allan Kardec entrou no segundo tempo e foi o grande diferencial do Atlético Mineiro no segundo tempo, né? Levou perigo em bola de cabeça, deu assistência pro gol do Paulinho. E eu acredito que ele seja o reserva imediato do Hulk, pela qualidade que tem dentro da grande área e também pela qualidade que ele tem também, né? Então acho que, sei lá, ele teria que ser esse reserva imediato do Hulk, não o Pavon, que foi o jogador que entrou como titular. Empate amargo pro Corinthians, empate amargo pro Atlético, que não consegue de novo recuperar a sua vaga ali na frente do Flamengo. Mas, cara, eu acho que o Atlético vai estar sim entre o G6. Já o Corinthians, eu não coloco a mão no fogo se o time não vai brigar para não cair até o final, já que nessa temporada, né, o sarrafo para fugir da zona de rebaixamento vai ser os 47 pontos. O Corinthians ainda tem 6 pontos para disputar, para ganhar aí. E os últimos 5 jogos, a maioria dos jogos do Corinthians é fora de casa, onde a equipe não consegue jogar bem, não desempenha muito bem. Também hoje, né, na quinta-feira, o Santos venceu fora de casa contra o Goiás. É uma vitória boa contra o Santos, porque é contra o concorrente direto, contra a zona de rebaixamento. Não foi um grande jogo do Santos, muito longe disso. O João Paulo novamente salva o Santos de ser rebaixado. E eu falo isso porque o Santos provavelmente não vai ser rebaixado nesse Campeonato Brasileiro, infelizmente, porque, cara, péssimos trabalhos merecem ser punidos. O Santos já vem de longos anos de péssimos trabalhos, de incompetência de trabalho mesmo, da direção, de planejamento, de contratação, enfim. E o Santos vem se mantendo na Série A. Eu acho isso ruim pro time, porque eu acho que se o time cai e aprende na zona de rebaixamento, enfim, na Série B, a subir, a voltar com outra mentalidade, o time consegue se revolucionar e se tornar um time grande. O Santos, nesse momento, cara, é a quinta força do estado de São Paulo, para não dizer a sexta, né? Porque a gente tem Palmeiras, tem Bragantino, tem Corinthians, tem São Paulo, e aí talvez vem Santos, mas pode vir um Guarani, pode vir outros times da zona de rebaixamento, que estão em melhor fase do que da Série B, que estão em melhor fase do que o Santos. O Santos briga para cair no Paulista, o Santos briga para não cair no Brasileirão, é eliminado precocemente na Sul-Americana, é eliminado precocemente na Copa do Brasil. É um time inexpressivo. Infelizmente o Santos tornou um time inexpressivo no futebol brasileiro. Essa vitória, volto a repetir, com o gol do Júlio Furque, é uma boa vitória contra um time ali, né, um time direto da zona de rebaixamento. Mas se a gente parar para pensar aqui, ainda tem Vasco e Cruzeiro para jogar nessa rodada e os times podem chegar a 40 pontos, ficar 1 ponto do Santos. Cara, não sei. Eu acho que o Santos ainda pode ser punido por essa péssima campanha. Mas, obviamente, passa o Corinthians na tabela, encosta no Inter. Enfim, eu acho que é isso, né, que eu posso dizer do Santos. Vai provavelmente ficar na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem, mas, assim, eu acho que está chegando o rebaixamento do Santos. Essa história de nunca vai ser rebaixada, eu acho que vai passar e vai virar pó daqui a algum tempo. Falando do grande jogo, né? Botafogo e Grêmio. O Grêmio venceu de virada o Botafogo no São Januário por 4-3. O Botafogo saiu na frente com o Diego Costa, Everton Galdino fez o gol de empate para o Grêmio. Júnior Santos fez o 2-1 para o Botafogo, né? E aí o Botafogo fez o 3-1 no comecinho do segundo tempo com Marlon Freitas. E Luiz Soares deitou na defesa do Botafogo, aproveitou os espaços, aproveitou o péssimo psicológico que o Botafogo tem quando sofre gols. E aí, cara, fica esse 3-1. O Soares fez 3 gols em sequência, né? O primeiro aos 50, depois 53, depois aos 69. Então, sei lá, se a gente for contar 19 minutos, 3 gols em 19 minutos, é uma virada relâmpago e a gente começa a perceber. E quando o Grêmio faz o 3-2, com a entrada do Ferreirinha, que deu outra mobilidade para o ataque do Grêmio, que eu gosto bastante dele
quando o ataque do Grêmio começa a ter bastante mobilidade, eu gosto. Para mim, o Grêmio deveria adotar mais essa prática em campo, jogar com um ataque mais móvel, até para nutrir mais o Soares dentro da área. A gente vê o Grêmio colhendo bons frutos, né, nos seus jogos. E nesse jogo em específico contra o Botafogo foi assim. O Botafogo o psicológico, a confiança do Botafogo é muito frágil. É pó. Né? O time do Botafogo não está preparado para competir, para ser um time competitivo, né, com jogadores que estão costumeiramente brigando por títulos. Acho que isso é o tradicional que todo mundo está falando e eu concordo. O Botafogo é visível. Quando tomou 3-2, o abatimento da torcida, a preocupação da torcida, o abatimento dos jogadores, era nítido que, na minha visão, que o Botafogo iria sofrer o 3-3 e até mesmo a virada. E foi o que aconteceu, né? 3 minutos depois o Soares já empatou o jogo e mais 16 minutos depois fez a virada do Grêmio. Merece, o Grêmio foi incrível no segundo tempo, foi uma avalanche de gols no segundo tempo, né? Enquanto o Botafogo fez um primeiro tempo equilibrado com o Grêmio também levou algum perigo, um certo perigo para a área, muitos cruzamentos, né? O Botafogo completamente perdido na marcação da marcação ali dentro da grande área. E, cara, o Botafogo vai apanhando na bola, né? Tá vendo agora os rivais chegando do G6, né? Atlético, Flamengo, tô tentando lembrar, Atlético, Flamengo, Bragantino, Palmeiras, Grêmio e Botafogo. O único que eu vejo que não tem chances mais de brigar por título, questão de emocional, com menos chances de brigar por título, é o Botafogo. Apesar de estar na liderança, apesar de estar na frente, apesar de ter um jogo a menos, cara, é desastrosa a partida, o desempenho do Botafogo em campo, o desempenho quando esse time sofre gols, o desempenho quando esse time encontra adversidades em campo. É farelo, entendeu? Vira farelo a confiança desse time. E eu acho que está sendo punido na bola e vai ser punido nos próximos jogos também, principalmente porque vai jogar fora de casa contra o Fortaleza, que vai jogar para cima do Botafogo para tentar brigar pela Libertadores. Nesse final de semana tem jogo contra o Bragantino, que vai ser um jogaço, né? Promete muito esse jogo. Eu acho que esse jogo em específico, se Botafogo ganhar do Bragantino, tira o Bragantino da briga pelo título. E se o Bragantino ganhar do Botafogo, acho que tira o Botafogo da briga pelo título. Então acho que é um jogo nesse nível de definição, apesar de não ser um campeonato que a gente possa definir muita coisa. Mas, cara, tá sendo muito gostoso acompanhar esse campeonato brasileiro, porque é interessante ver como o futebol pode punir times que não têm um psicológico tão bem trabalhado. Se a gente for lembrar, o Palmeiras passou por essa irregularidade ano passado, o Atlético Mineiro passou por essa irregularidade no outro ano, o Flamengo também, menos o Flamengo 2019, que foi avassalador, o Corinthians 2017, enfim, se a gente for ficar lembrando aqui, muitos times passaram por essa irregularidade, né, de chegar nos últimos jogos e, sentir um ritmo abaixando um pouco, às vezes tendo que fazer um esforço a mais para saírem os gols, porque você vai entrando numa fase aguda, né, que você não precisa desfilar em campo, não precisa fazer muitos gols, ganhar do Grêmio de 3-0, ganhar do Palmeiras de 3-0, ganhar de fulano de 3-4-0. O Botafogo precisa entrar em campo para ganhar, não precisa entrar em campo para jogar bola, precisa entrar em campo para ganhar, para fazer o mínimo, para fazer 1-0, 3-1 igual tava, e, cara, acabar o jogo, não ter mais jogo, não se atirar para o ataque, não chamar o seu adversário para o seu campo de defesa, não dar espaço no seu sistema defensivo, acabar com o jogo. E essa está sendo a diferença do Botafogo nesse ano. O Botafogo está chegando contra o Palmeiras, fazendo 3-0 e querendo mais, querendo ir para cima, querendo fazer mais gols, querendo, acabar com o jogo, fazer uma goleada. E aí foi de peito aberto contra o Palmeiras na trocação. O Palmeiras falou, então beleza, meu querido, vou criando aqui também. Assim como o Grêmio, vou criando aqui também. E eu tenho mais qualidade que você no ataque. E vou indo, né? E deu mais espaço para o Luis Soares, e o Soares foi fazendo. Cara, a gente tem em campo no futebol brasileiro o quarto maior atacante do mundo, que é o Luizito Soares. Não é da minha cabeça que eu estou falando isso, é o quarto maior artilheiro do mundo, está em território brasileiro, que é Luis Soares. O atacante gremista é o grande responsável por colocar o Grêmio não só na briga pelo título, mas no G4. E falando sobre a torcida do Botafogo, se você tem o poder de voltar lá atrás e conversar com você mesmo e fazer um trato, meu querido, a gente vai brigar pelo título até o final, só que a gente vai chegar no final do Campeonato Brasileiro e a gente vai ficar só com a vaga da Libertadores. Você acha que o seu eu do passado, que estava lá comemorando Taça Guanabara,
vai ficar chateado, vai falar tipo, pô, tamo benzão, tamo feliz, vamos liderar por tantas rodadas, fazer um time jogar bonito e vamos perder o título na final. Eu acho que o torcedor do Botafogo está sendo muito ingrato com esse time. O Botafogo não disputa uma Libertadores desde 2013 com o Seedorf. É muito tempo. São 10 anos sem o Botafogo. Mais de 10 anos, né? Porque vai jogar em 2014. Também jogou em 2014, eu tô falando asneira. Mas faz 10 anos que o time não disputa uma Libertadores. Faz 10 anos que o time não consegue ser relevante para o cenário nacional. Foi muito perigoso durante todo o campeonato. A campanha do Botafogo é linda, a campanha do Botafogo é maravilhosa. Só que, meus queridos, vamos combinar aqui um negócio? Uma coisa é o time saber que vai brigar pelo título até o final do Campeonato Brasileiro. Outra coisa é o time começar a brigar pelo título e não ter forças para brigar por esse título até o final. Isso a gente cansou de ver no Campeonato Brasileiro. Tem São Paulo, tem Inter, tem vários exemplos que fizeram isso e perderam o título no final. E é normal isso acontecer, são 38 rodadas, muita coisa acontece. É o campeonato mais equilibrado do mundo, né, o Campeonato Brasileiro. E eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ter um pouco mais de reconhecimento e de valorização desse time do Botafogo. Não é um time espetacular, não é um time que rendeu título pro Botafogo, mas é um time que, voltou a encher o Engenhão, que é um estádio que vivia vazio, vivia igual a Independência, assim, vazio. Não tinha torcida que ia no Engenhão. E voltou a ter torcida lá no Engenhão, presenciando esse grande time do Botafogo jogar. Volto a repetir, talvez não vai conseguir manter o título do Campeonato Brasileiro, não vai conseguir manter a liderança, mas abandonar, ameaçar, xingar, tentar agredir esses jogadores é uma covardia da torcida do Botafogo. Para encerrar, a gente termina o 3-0 do Cuiabá em cima do Bahia, uma vitória que alivia completamente o Cuiabá dessa briga contra a zona de rebaixamento. É um time que faz uma campanha absurda fora de casa, vence por 3-0 com o gol do Daverson, Izzy do Pita e Ronald Lopes no fim do jogo. Boa vitória do Dourado, né? Mais uma goleada histórica do Cuiabá. O Cuiabá que não tinha vencido na sua história por 3-0, já venceu o Santos, Flamengo e agora o Bahia fora de casa por esse placar elástico. Boa vitória do Cuiabá, chega a 44 pontos, já começa a ter uma temporada um pouco mais tranquila, né? Distante da zona de rebaixamento. Vamos ver como que vai ser aí até o final do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato aberto. Tá reganhado aí para quem puder aí ser campeão brasileiro, brigar para não cair. Que gostoso é te acompanhar, Brasileirão! Que gostoso, apesar da CBF. Que gostoso! É isso, meus queridos. Até mais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.